Bom, meus amigos, minhas amigas, retomamos aqui a cadeia de custódia. Previsão legal, CPP, lei número 13964 de 2019, o tão conhecido e famoso pacote anticrime. E o artigo 158C diz assim: a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então, olha aí o artigo 158C. A coleta dos vestígios, que não se confunde com indício e nem com evidência, que vimos no bloco anterior, deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Beleza? Para comigo? Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Segundo, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. Então, qual é o crime de você entrar no local que foi isolado após reconhecido pelo agente? O crime é fraude processual. Então, de novo, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Fraude processual a sua realização. É lógico que a doutrina questiona e discute essa temática, que existem os elementos subjetivos e objetivos do crime de fraude processual. Correto. Devemos sim analisar os requisitos, né, os elementos subjetivos, objetivos, normativos do tipo penal. Devemos. Não há dúvida disso. Mas se queremos só prova, qual o crime, em tese, né, qual o crime que o agente irá responder, que a pessoa irá responder ao invadir o local isolado? Letra que deve ser marcada na questão: fraude processual. Fraude processual. Parágrafo 2º do artigo 158-C do Código de Processo Penal. Consequência, artigo 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Isso já tinha dito na aula de bloco 1 da cadeia de custódia, de que o acondicionamento do material após coletar vai levar em consideração a natureza. Então, o computador é condicionado de uma forma, o celular de outra, os documentos de outra forma. Então, deve ser analisado. Até mesmo o lacre, ele tem especificidade para garantir nada mais, nada menos que o princípio da mesmidade que vimos no bloco 01. Então, o recipiente para aculturamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Olha o que eu marquei de amarelo para vocês. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Por pessoa autorizada.
Então, o recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise e, muito provavelmente, por pessoa autorizada. E vimos, né, que deve-se ter, né, um acta. No parágrafo 1º diz: todos os recipientes deverão ser selados com actas com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constatar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. De amarelo, novamente, parágrafo 5º, o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Então, vimos que o material deve ser lacrado. E somente aquele que vai fazer a perícia ou aquele autorizado, de forma motivada, fundamentada, poderá abrir o lacre. Poderá abrir o lacre. Mas esse lacre que foi retirado, após as especificidades que devem ser cumpridas, deve ser novamente colocado dentro do novo recipiente e realizado um novo lacre. Nós vamos ver algumas jurisprudências, ao final, invalidando provas, porque não foi respeitado o princípio da mesmidade, não foram respeitadas as fases da cadeia de custódia, não foi garantido que o mesmo material coletado foi material finalizado. Então, nós tivemos aí, né, a invalidação do elemento coletado em decorrência de não observância desse procedimento e da realização desses lacres correspondente ao vestígio, ao material, ao objeto bruto, latente, visível ou, né, invisível, né, materiais esses e até mesmo em determinadas situações deve utilizar um outro material para que você possa ver esses vestígios, eles devem ser bem acondicionados. Essas fases devem ser respeitadas e cada vez mais, em decorrência da evolução da tecnologia, está sendo muito mais rigoroso a análise pelas autoridades judiciais com relação ao material coletado. Beleza? Então, vamos ficar atentos ao RIPCA, TR-PADS, bem como as suas regulamentações. Óleo de amarelo. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Tranquilo? Artigo 158-D. Em sequência, artigo 158-E. Todos os institutos de criminalísticas deverão ter uma central de custódia. Olha que a palavra é deverão, não é poderá, é deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Então, deverão ter uma central de custódia todos os institutos de criminalística. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir serviço de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais. Devemos ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Então, lembre que, com relação à central de custódia, a palavra é deverão. Deve possuir serviço de protocolo. Então, guardem aí, nesse artigo 158, é o que está marcado de amarelo. E lembrando que vestígio é a palavra utilizada
nos artigos que trabalham a cadeia de custódia. E, meus amigos e minhas amigas, olha para vocês verem, e vamos ver daqui a pouco, bastava saber que esses dispositivos, a palavra é vestígio, e não indício, e não evidência, para você acertar uma questão de concurso público. Olha para vocês verem. Então, por isso que devemos estar atentos aos conceitos das palavras que são colocadas no dispositivo. Repito, essa matéria, ela despenca em concurso público. Dando sequência da previsão legal, parágrafo 3º, todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Então, lembre, meus amigos, que aqui a palavra não é poderá, é sempre deverão, para resguardar o princípio da mesmidade, da mesmice, fazendo com que o material, apesar de ser coletado lá atrás, aqui na frente, preservou-se tudo. Isto é, aquele material lá atrás é o mesmo hoje da análise. Então, todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. 4. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Viu? Então, nós temos aí, né, esses 4 parágrafos no artigo 158-E do Código de Processo Penal, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. F diz assim: após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Olha a importância desse parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal, pois, após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Então, temos aí o artigo 158-F do Código de Processo Penal. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de visualizar o conceito da cadeia de custódia, o início da cadeia de custódia, o conceito de vestígio, de indício, de evidência, e relembrando que no pacote de crime, no Código de Processo Penal, a regulamentação fala em vestígio. Vimos as 10 fases da cadeia de custódia, o RIPCA, TERRIPAD. Vimos também a importância dada pela legislação ao acondicionamento em embalagens específicas. Vimos regulamentos com relação ao lacre, da autoridade que pode ter acesso àquele material. Vimos também a importância da criação pelo Instituto de Criminalística da Central de Custódia. Destacamos também o direcionamento
para a central de custódia após a realização de perícia. Vimos toda essa estrutura para nada mais, nada menos de garantir o princípio da mesmidade. Isto é, o material coletado é aquele que está sendo analisado, é aquele que está sendo levado em consideração para a decisão judicial, seja condenação, seja de absolvição. E agora, professor, e se esse material ele não respeitou o RIFICA termo pares, ele não respeitou as 10 fases da cadeia de custódia, ele não foi bem acondicionado, ele não foi bem coletado, ele não foi bem transportado, há vício nessas fases. O que acontece com essa prova formada? Temos duas correntes. A primeira corrente é falar, defende que se trata de prova ilícita e, como tal, deve ser desentranhada do processo. Professor Geraldo Prado, que traz aí para nós o princípio da mesmidade. Então ele diz que iremos trabalhar quando desrespeitado as fases da cadeia de custódia com a ilicitude da prova. E a prova ilícita deve ser desentranhada conforme o Código de Processo Penal. Então, se houve falha na cadeia de custódia, a prova é ilícita. Então, desentranhada do processo, não podendo ser valorada pelo juiz. Agora, a corrente majoritária dos tribunais superiores e na doutrina prevalece o entendimento de que se trata de prova ilegítima. E, neste caso, o problema deve ser resolvido com base na teoria das nulidades. E a teoria das nulidades trabalha-se com nulidade relativa e com nulidade absoluta. Isto é, trabalhando com a regra da prova ilegítima e não prova ilícita, a prova ilegítima ela poderá ser valorada e aproveitada no caso de nulidade relativa. Então, há um impacto muito grande na violação das fases da cadeia de custódia. Se você adota a primeira corrente, que a prova é ilícita, a prova deve ser desentranhada e não pode ser valorada pelo juiz. Ela será retirada dos autos. Desentranhada. É o que diz o Código de Processo Penal. É o que diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. A prova ilícita é inadmissível. O Código de Processo Penal, em seu artigo 157, diz que a prova ilícita deve ser desentranhada. Mas você trabalha com a corrente majoritária dos tribunais superiores e da doutrina, prevalece o entendimento que se trata de prova ilegítima. Então, neste caso, o problema deve ser resolvido com base na teoria das nulidades. Tranquilo? Então, uma violação mínima na cadeia de custódia, se você adota a segunda corrente, essa prova poderá ser aproveitada e valorada. Se você adota a primeira corrente, não pode, deve ser desentranhada. E repito e reafirmo, futuros oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, futuros concursados. E esse tema, com certeza, irá cair em sua prova. A corrente que prevalece é a prova ilegítima. Trabalha-se com a regra das nulidades. Dessa forma, nem todo vício na cadeia de custódia irá inviabilizar a análise das provas produzidas. Tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo tópico agora, né? Nosso próximo tópico, que é a jurisprudência. E aí eu vou ler os casos para vocês, e vocês percebem uma nítida violação nas fases da cadeia de custódia e a não análise e aproveitamento do material que foi apreendido com violação aí às regras trazidas pelo Código de Processo Penal, pelo pacote de crime, trabalhando as fases da cadeia de custódia. Olha um caso hipotético. João foi preso em flagrante, a polícia apreendeu com ele um aparelho celular, suspeitando que o flagranteado poderá estar envolvido na prática de outros crimes. A polícia obteve autorização judicial para quebra do sigilo dos dados telemáticos das comunicações enviadas e recebidas pelo
aparelho celular apreendido. Então, nós temos um aparelho celular apreendido com autorização judicial. O aparelho foi, então, enviado para que o perito fizesse o procedimento de extração de dados. Faço isso aqui constantemente. Eu envio diretamente, né, para a perícia, constantemente. É rotineiro na minha atividade como delegado da Polícia Federal mandar celulares para extração de dados. O perito informou que a extração de dados foi feita a partir da técnica de print screen dos diálogos, tendo em vista que os equipamentos extratores, a exemplo do SoftCellulose, não teriam sido capazes de realizar a extração. Com base nas informações extraídas do aparelho, o juiz deferiu medidas de busca e apreensão nas residências de Pedro, Tiago e Paulo, mencionadas nas conversas. O advogado de Pedro, Tiago e Paulo impetrou habeas corpus, alegando que a busca e apreensão foi embasada inteiramente em print screen do aparelho apreendido com João. O prosídigo argumentou que os prints realizados não estavam acompanhados de qualquer elemento capaz de garantir sua integridade, como, por exemplo, o código REGIS. Deste modo, o profissional defendeu que houve quebra da cadeia de custódia, razão pela qual pediu a nulidade das provas extraídas do celular, bem como de todas as outras decorrentes, inclusive de medidas de busca e apreensão. O STJ concordou com a defesa. No caso concreto, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidente o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital. Imprestabilidade da prova digital. STJ, quinta turma, ano 23/4/2024, informativo 811. Então, viu que a prova foi declarada nula às extrações de dados, sem identificar e determinar o histórico cronológico, desde o reconhecimento até o descarte. O princípio da mesmidade não foi preservado e a jurisprudência que acabei de mostrar determinou a nulidade da prova, trabalhando com aquela segunda corrente que eu mostrei para vocês, que é adotada no ordenamento jurídico brasileiro pela doutrina majoritária e os tribunais superiores. Beleza? Vamos aí à próxima jurisprudência. A quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir com segurança se a reconhecida inconsistência de parte da perícia relativa à natureza entorpecente do material apreendido, referia-se às substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou das provas declaradas ilícitas, por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, acarretada à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Sexta turma do STJ, julgado em 5/3/2024. Então, duas jurisprudências de 2024. Vou ler de novo. A quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de remuneração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir com segurança se reconhecida inconsistência de parte da perícia, relativa à natureza entorpecente do material apreendido, referia-se a substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal e provas declaradas ilícitas, por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, acarreta a absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Então, aí nós temos aí mais esta jurisprudência, que não acaba por aí. Outra jurisprudência, de 7/2/2023. Né? Então, já é anos que vem se reafirmando esta jurisprudência de nulidade com relação à violação da cadeia de custódia. Caso adaptado,
a Polícia Civil realizou operação para investigar e prender uma suposta organização criminosa de hacks, que teria furtado dinheiro de correntistas de bancos. João foi um dos indivíduos presos e denunciado pelo Ministério Público por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa de João impetrou habeas corpus, argumentando que a imputação dos crimes está fundamentada em supostas provas digitais, em relação às quais houve quebra da cadeia de custódia. As provas existentes contra João foram extraídas dos computadores apreendidos na sua residência. No entanto, não houve registro documental dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informativos. Logo, houve quebra da cadeia de custódia. Artigo 158-A e seguintes do CPP. O STJ concordou. Não há como assegurar que os elementos informáticos periciados pela polícia são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu, o que acarreta ofensa ao artigo 158 do CPP, com quebra da cadeia de custódia dos computadores apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas por falharem num teste de confiabilidade mínima, STJ, quinta turma. Então, nós temos aí mais uma jurisprudência, e jurisprudência essa de 2023. Informativo 763. São várias jurisprudências, aí nós solucionamos 3 jurisprudências para vocês envolvendo cadeia de custódia. Então, nós estudamos conceitos da cadeia, princípio, fases e metodologia para garantir, desde o início, o princípio da mesmidade. E agora, nós passamos o principal que o aluno, aquele que quer ser aprovado, tem que fazer. Após estudar o tópico, após ler a legislação, porque aqui nós estudamos o tópico, tivemos jurisprudência, tivemos doutrina, tivemos texto de lei, e agora vamos para a prática, resolução de questões, mas estas resoluções será no nosso próximo bloco.